Irmãos, nós vamos trabalhar o Espírito Santo e a igreja. Então nós vamos trabalhar Atos 20. Você pode abrir sua Bíblia se você trouxe. O texto ele não está projetado, o que está projetado são os tópicos do sermão. Pode passar, fazendo um favor, irmão. Vamos fazer aqui uma recapitulação de Atos 29, que foi o que a gente leu na semana passada. Primeiro é o batismo de João Batista. O que era o batismo de João Batista? João Batista, ele foi alguém que veio para anteceder a Jesus. Ele era primo de Jesus e ele foi concebido por milagre. Por quê? Porque o pai de João Batista era velho, a mãe de João Batista era velha. Eles já tinham perdido a esperança. E um dia, o pai de João Batista estava oferecendo sacrifício, estava no templo, como sumo sacerdote naquele ano. E aí o anjo apareceu para ele e falou para ele, ó, Deus vai fazer você ter filho. E aí ele não acreditou. Aí o anjo falou assim, ó, como prova disso, que você não acreditou, você vai ficar sem falar até o neném nascer. E aí Zacarias e Isabel concebem um filho e ele fica sem falar até o nascimento do bebê. E aí o que acontece? Esse João Batista, ele prega e muitas pessoas se arrependem. Ele prega tanto, e há tanto arrependimento naquele período, que os fariseus, ele mandam pessoas para poder ir lá em João Batista e perguntar, você é o Messias? Ele fala, não, eu vim preparar o caminho do Messias. E lá em Atos 19, o apóstolo Paulo ele chega e ele pergunta para os irmãos, em que foram batizados? E eles dizem, no batismo de João Batista. E aí ele continua. E aí o apóstolo Paulo também ele vai para a igreja, ele vai para a sinagoga, e lá na sinagoga ele começa a semente da igreja. Então o que ele fazia? No sábado ele ia lá nos judeus, como eu disse a vocês, ele avisava, gente, aquele Messias que nós esperávamos, ele nasceu. E aí as pessoas acreditavam, outras não. E aí por que as pessoas não acreditavam que Jesus era o Messias? Eu acho que eu já falei isso para vocês aqui. Os judeus, eles esperavam o Messias que fosse uma união de Moisés com Davi. Era literalmente um super-herói. Quase um Sansão. Um pouquinho melhor que o Sansão. Por quê? Porque o Moisés era um cara que falava com Deus face a face. Ou seja, Moisés era um cara de extrema intimidade com Deus. De falar, Senhor, e ele fala, oi. Com a gente não é assim, né? Com a gente é monólogo, né? Você fala com Deus e você fica naquela expectativa de Deus falar com você. Mas com Moisés não era assim. Moisés falava, Senhor, e ele falava, quê? E aí Moisés falava com Deus face a face. Davi, ele era guerreiro. Então Davi ele era meio que um super-herói. Ele era um camarada que vencia todas as batalhas que ele entrava. Então, para os judeus, eles achavam que o Messias seria um cara que tinha uma intimidade com Deus do tamanho da de Moisés, porque o próprio Moisés fala, no meio de vocês, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. E eles também esperavam alguém que viesse estabelecer o reinado de Davi. E aí, quando o apóstolo Paulo chegava e contava que Jesus morreu, sofreu daquele jeito todo, muita gente não acreditava. Era por isso que o ministério de Apolo era diferente do que o de Paulo. Por quê? O Apolo, ele levava a sinagoga a entender que a morte de Jesus, que o ministério de Jesus, não era físico, mas era espiritual. Então tinha essa diferença aí no ministério de Apolo. Porque a Bíblia fala que o Apolo ele tinha o poder de mostrar para as pessoas onde é que estava escrito. Lembrando a vocês que a Bíblia escrita em capítulos e versículos, ela vem, se eu não me engano, depois do século 12, 13. Então, até esse momento, não existia esse negócio de João 2,36. Não existia isso. Então, imagine só, o Apolo devia ser um cara muito exímio para poder pegar um texto e mostrar, olha aqui nesse rolo, achar o ponto exato onde é que estavam as passagens que anunciavam Jesus como Messias. E aí, o apóstolo Paulo passa 3 anos em Éfeso. Pode passar, por favor. Volta um pouquinho. Volta uma. E aí, a gente lembra também no capítulo 19 que o apóstolo Paulo recebe uma unção sobrenatural a ponto de pegarem objetos e roupa dele e levar para curar os enfermos e expulsar demônios. Então havia ali naquele momento uma unção sobrenatural na vida de Paulo que não é citada em nenhum capítulo anterior nas suas viagens missionárias. Existe a história também dos filhos do sumo sacerdote,
que eles querem expulsar demônios em nome de Jesus, mas não são servos de Jesus. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu estou com Jesus. Será que está mesmo? Porque esses caras aí, estavam em nome de Jesus. Às vezes a pessoa fala, não, eu preciso ir para a igreja não, eu tenho Deus, eu tenho Jesus já, não preciso ir para a igreja não. E esses caras aí também acreditavam que tinha. Eles chegaram ao demônio, eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio falou, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês? E aí o demônio bateu nos moleques tudo. E aí, foi interessante que a igreja, ela ficou feliz. Por que ela ficou feliz? Não porque os caras apanharam, mas porque os próprios demônios davam testemunho do ministério de Cristo e do ministério de Paulo. Existe uma conversão tão grande na cidade de Éfeso, que muitos dos que praticavam feitiçaria queimavam seus livros. E a quantidade de dinheiro que deu, dava mais de 1 ano de serviço. E o capítulo termina com Demétrio, o artesão, arrumando uma confusão no templo. O templo da deusa Diana era uma das maravilhas do mundo antigo. Pra vocês terem ideia, alguns dizem que era o maior templo pagão do mundo. Ele era feito em mármore, era um negócio maravilhoso, a nível artístico. Pode passar. E aí nós começamos o capítulo 20. O apóstolo Paulo ele volta para a Grécia. E daqui a pouco nós vamos ler a palavra, fique tranquilo. O apóstolo Paulo ele volta para a Grécia e ele vem fiscalizando como é que estavam andando as igrejas. Então ele vem olhando, poxa, e aí, como é que está o trabalho aí, irmão? Eu estou com essa dificuldade, então vamos corrigir aqui. Então ele foi passando e edificando as igrejas, vendo como é que as igrejas estavam. E aí do versículo 7 ao versículo 12, ele vai contar uma história de Eutico. É muito interessante essa história. Por quê? Eutico, ele representa a nossa humanidade. O apóstolo Paulo, irmão, estava pregando. O irmão Murilo falou lá do irmão que vai fazer uma vigília. E nesse capítulo existe uma vigília nesse capítulo. O apóstolo Paulo está pregando, ele vai pregando. Eu imagino que o apóstolo Paulo começou a pregar, sei lá, 6 horas da tarde. E aí ele começa a pregar. E ele vai pregando, irmão, e ele vai indo embora. Só que chega praticamente meia-noite. Eutico, ele não aguenta. Só que ele está num local que ele está no 3º andar. E aí Eutico cai, e Eutico morre. E as pessoas pegam o Eutico morto e levam até Paulo. Aí a Bíblia fala que Paulo se lança sobre ele. A Bíblia não fala se Paulo ora, se simplesmente é um toque. A Bíblia não fala o que acontece. Mas Eutico, ele recebe a vida de novo. E aí o apóstolo Paulo fala para os irmãos, a vida já está nele. E aqui é uma coisa interessante, por quê? Porque nessa parte do capítulo fala da nossa humanidade. Quantas vezes nós não estamos cansados na obra de Deus? Quantas vezes nós não estamos, às vezes, até desanimados, desmotivados? Só que aqui é interessante que o texto bíblico, ele não faz nenhuma condenação a Eutico. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe que às vezes, irmãos, o cansaço ele é físico. Não é porque você não ama a Deus, não é porque você não se dedica a Deus, só que às vezes fisicamente você não consegue dar conta. Então aquele dia que às vezes você dormiu e você não orou, aí no outro dia você acordou arrependido e falou, Senhor, eu não consegui orar essa noite. Deus entende. E ele está pronto a recomeçar. O que ele faz com o Eutico? Ele dá ao Eutico a oportunidade de um recomeço. Ele chega para Eutico e faz, Eutico, volte. E Eutico volta. E quantas vezes, irmãos, isso não acontece conosco? Isso acontece com o pastor, irmão, acontece com o bispo, acontece com o apóstolo, acontece com todo mundo. Você acha que tem dia que eu estou cansado, eu fiz um monte de coisa, e aí quando eu vou orar eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não consigo nem formular uma frase na minha mente. Abençoa a minha noite, em nome de Jesus e amém. Isso quando você não deita no sofá e puf. Quando você vê, você já está na cama, acordou, você fala, pô, deitei no sofá, acordei na cama, mas você estava tão cansado que você levantou, foi para a cama e nem viu. Você foi no mecânico. E Deus, irmãos, Ele está lá, sempre disposto a nos dar uma segunda chance. Por quê, irmãos? Porque nós, infelizmente, nós somos humanos. Mas vai chegar um dia, irmão, que esse corpo, ele vai ser glorificado. Vai chegar um dia que Jesus vai voltar, irmão, e esse corpo que cansa não vai cansar mais. Vai chegar um dia que esse corpo que sente dor não vai sentir mais.
esse corpo que sofre, essas emoções ruins que o mundo planta no nosso coração, vai chegar um dia que ela não vai ter mais poder sobre nós. E essa é a nossa esperança. A esperança de que um dia Jesus vai voltar. Pode passar, irmão. Perdão. E aí vamos continuar aqui, lembrando da vigília. Nesse dia, irmão, o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele vai pregar. Olha só, ele começa de noite. Ele prega tanto tempo que Eutico dorme, que a Bíblia fala que Eutico dorme por causa do tempo da pregação de Paulo. A Bíblia não fala que Eutico chegou cansado do serviço e dormiu. O apóstolo Paulo estava pregando há tanto tempo que ele dorme. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo para? Não. O apóstolo Paulo vai pregando, a Bíblia fala, até de manhã cedo. Então eu acredito que aqui a vigília rolou até 7 horas da manhã. Só que o tipo de vigília que rolou ali é o tipo de vigília que rola nos nossos dias. E eu quero um dia fazer uma vigília com vocês aqui. A gente começa um culto, e esse culto vai ser um culto de testemunho, sabe, irmão? Não é uma vigília para ninguém rodar no poder, não é uma vigília para ninguém receber unção, ninguém ser batizado com o Espírito Santo. Não, irmão. Se Deus quiser batizar, ele batiza. Mas um dia para a gente sentar, e aí o Murilo senta aqui e fala, irmão, antes de eu aceitar Jesus, minha vida era assim, minha vida era assada. Hoje eu aceitei Jesus, poxa, minha vida mudou nisso, minha vida mudou naquilo. Aí a dona Regina fala, nossa, antes de eu aceitar Jesus, a minha vida era assim, a minha vida era assada. Hoje, depois que eu aceitei Jesus, minha vida é desse jeito. E a Simone, e todos nós aqui, nós vamos fazendo o que, irmãos? Nós vamos compartilhando. Isso quer dizer que nós não podemos rodar no poder? Podemos, se assim Deus quiser. Nós vamos cantar louvores? Vamos. Vai ter pregação da palavra? Pouco. Por quê? Porque nessa vigília nós vamos orar, nós vamos ter comunhão. E aí a gente começa o quê? 10 horas da noite, e na hora que acabar, acabou. Graças a Deus aqui todo mundo tem carro. Aquele que não tiver, nós dá carona. Não é verdade? Aquele que não tiver, a gente dá carona. E a gente faz uma vigília nesse sentido. Que nem essa que o apóstolo Paulo faz. Pode passar, irmão. Do versículo 13 ao versículo 16, ele mostra a viagem de Paulo a Mileto. E quando ele chega a Mileto, ele manda chamar os líderes de Éfeso. E é interessante, irmãos, que nessa passagem, a passagem que nós vamos ler, ele revela a forma que o Espírito Santo age na vida de Paulo. Muitas das vezes, nós viemos para a igreja e nós não entendemos a nossa função no reino de Deus. Todo ser humano, ele tem 3 funções no reino de Deus, ou 3 estágios. O primeiro estágio é aquele que você aceita Jesus. E aí você aceita Jesus como seu Salvador, você crê nele, e aí você começa a aprender dele. Vai chegando uma hora que esse aprendizado, ele vai se tornando serviço. E aí você vai começando a servir a Deus. E chega a terceiro estágio, que é o estágio da maturidade cristã. E aí quando você é maduro, aí você entra nesse terceiro nível, que é o nível onde você vira um discipulador de pessoas. Então todos nós passamos por essa fase. Então, primeiro nós entramos, ficamos empolgados, gostamos, queremos trabalhar, e aí nós vamos trabalhando na obra de Deus. Só que vai chegando uma hora que a maturidade ela chega, e aí Deus vai te usar de maneira diferente, já não é mais no serviço apenas. Deus vai começar a trazer pessoas, como eu disse para vocês, é a história do giz quebrado. Deus vai começar a trazer pessoas para você poder dividir aquele pedaço de giz. A pessoa está com problema de depressão, você fala, meu filho, eu venci a depressão. A outra estava desempregada, meu filho, eu venci o desemprego. A outra pessoa estava com problema na família, meu filho, minha família foi restaurada. Então, todas essas coisas que vão acontecendo, com a sua maturidade cristã, Deus vai te usar para abençoar pessoas. E o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante nesse período. Ele fala o seguinte, eu estou ensinando a palavra a vocês. E eu estou indo embora. E eu não vou mais voltar. Pode passar, irmão. Eu não vou mais voltar. Eu ensinei a palavra para vocês durante 3 anos. De casa em casa e em público. Agora eu estou livre do sangue de vocês. Ou seja, eu lavo as minhas mãos.
E aí o apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos, então, vigiem, para que não entre no meio de vocês falsos mestres, pessoas que vão interpretar a Bíblia da maneira errada, pessoas que vão trazer para vocês peso que vocês não têm que carregar. Então o apóstolo Paulo, ele faz isso que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo a palavra. E por que nós estamos aprendendo a palavra? Porque amanhã ou depois eu não tenho nenhum tipo de preocupação com a vida de vocês. Por quê? Porque eu não sou responsável pelas atitudes que vocês tomam. Eu sou responsável pelo conhecimento que vocês têm. O que você vai fazer com esse conhecimento que você recebe aqui, isso é problema seu lá fora. Isso já não é meu problema meu. O meu problema é te dar o conhecimento para vencer o mundo. Então, no dia que você tiver com problemas, você vai ter aquilo que o apóstolo Paulo falou. O que o Espírito Santo revelava para Paulo? Paulo chegava, estava em Volta Redonda, aí ele ia para Barra Mansa. O Espírito Santo falava assim, ó, lá você vai receber perseguição, você vai receber injúria. E vocês acham o quê, irmão? Você acha que o inimigo, ele não está te perseguindo? Você acha que o inimigo ele não vai se levantar contra a sua vida? Então, quando o inimigo se levantar contra a sua vida, em vez de você ficar fazendo mimimi, ficar de coitadinho, ai, como Satanás está se levantando, você vai lembrar, Satanás se levantou contra Paulo. Mas Paulo não desistiu, Paulo continuou lutando, Paulo foi à frente. Se eu não me engano, em Listra ou Icônio, o apóstolo Paulo recebe uma chuva de pedra. O apóstolo Paulo é inteligente, sabe o que ele faz? Ele finge de morto, que é para não levar mais pedrada. Ele e Silas. Ele e Barnabé. E aí ele fica lá, finge de morto. Aí os discípulos vão lá e disfarçam. Vamos levar o corpo dos nossos mestres. E aí eles levam Paulo. Aí chega lá fora da cidade e diz, nossa, rapaz, estou cheio de dor, todo quebrado, todo arrebentado das pedradas. Tiveram que fingir de morto. Então, irmão, se o apóstolo Paulo foi perseguido, se espere também para receber perseguição. O inimigo vai se levantar contra a sua vida. E quando ele se levantar, você sabe o seguinte, ó, eu estou no caminho de Deus. Porque toda vez que você estiver fazendo algo para Deus, o inimigo vai se levantar. Só que tem uma coisa. Jesus falou, eu venci o mundo. Então, meu irmão, nós vamos vencer o mundo com Jesus. Amém? Amém. No versículo 33 para frente, Paulo, ele vai falar para eles o seguinte, e outra coisa que eu quero ensinar para vocês, não fique com inveja, não fique querendo as coisas dos outros. Por quê? Porque vocês sabem que para tudo que eu precisei, essa mão aqui trabalhou. E essa mão trabalhou para sustentar a mim e os outros que estão comigo. Por quê? Porque Paulo fazia tendas. E ele juntou com um casal chamado Priscila e Áquila, que foram expulsos de Roma. Porque o imperador, não sei porquê, cismou que não queria os judeus lá, na capital, e eles saem e vão para Corinto, e em Corinto eles conhecem Paulo, e Paulo leva eles para Éfeso. E aí o apóstolo Paulo fala para ele, vocês viram que eu trabalhei, e com essa mão eu sustentei as pessoas. É possível aqui que o apóstolo Paulo tenha sustentado viúvas, porque ele fala outras pessoas. É possível que ele tenha sustentado pessoas desempregadas. E ele falou uma coisa muito interessante. Uma vez eu fui tentar pregar sobre isso numa igreja, que eu fui convidado, e eu não achava o versículo de jeito nenhum, porque eu não sou daqueles que decoram versículo. Cara, eu procurei em todos os evangelhos e eu não achei a palavra que fala que melhor é dar do que receber. É interessante que essa palavra o apóstolo Paulo ele atribui a Jesus, mas eu particularmente não achei ela em nenhum dos 4 evangelhos. Que melhor coisa é dar do que receber. Irmão, receber é muito ruim. É uma bênção, mas é muito ruim. Porque só recebe quem precisa de socorro. Ou seja, é muito melhor você estar na bênção do que estar na condição de socorro, sim ou não? Então, pense bem. Deus, ele trabalha com uma balança, irmão. E você tem que entender em que parte da balança você quer estar. Porque Deus, ele cria o equilíbrio no seguinte, no abençoador e no abençoado. Se você não é capaz de abençoar, pode ser que Deus, para poder balancear, ele te jogue para o outro lado. Então, tem um amigo meu, que é o pastor que a gente vai fazer o acordo para ver se ele compra os marmitex, para ajudar a nossa irmã, ele tem um lema que é o seguinte, minha casa é sua casa, minha carteira é sua carteira.
O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que compartilhar, irmãos. Nós temos que estar aptos e disponíveis a abençoar pessoas, sabe? Esse mês nós vamos voltar a comprar a cesta básica. No mês passado nós ajudamos de outra maneira, mas a partir desse mês nós vamos voltar a comprar a cesta básica, sabe? Nós precisamos estar aptos a abençoar as pessoas, e não só as pessoas, abençoar também a igreja no nosso dízimo e na nossa oferta. Porque aqui na nossa igreja ninguém dá dízimo e oferta porque senão o devorador vai entrar. Nós damos porque nós somos gratos a Deus, porque nós trabalhamos, nós temos emprego, aqueles que não trabalham, a renda que Deus dá. Então, se Deus está nos abençoando, nós agradecemos a Deus pela bênção recebida e nós devolvemos aquilo que Ele mesmo nos dá. E no final do versículo 36, irmãos, o apóstolo Paulo ora com esses irmãos de Éfeso e se despede deles. Amém? E agora nós vamos fazer a leitura do texto. A partir do versículo 29. 29. Atos 20, versículo 19. Atos 20, 29. Ele fala assim, ó. E eu sei muito bem que quando eu for, aparecerão falsos mestres como lobos vorazes no meio de vocês, e eles não pouparão o rebanho. E chegará o tempo em que homens entre vocês se levantarão, falando coisas distorcidas, ou seja, modificando a palavra de Deus, procurando atrair discípulos para seus grupos. Portanto, tenham cuidado e fiquem vigiando. E lembre-se de que por 3 anos, dia e noite, e com lágrimas nos meus olhos, eu não parei de advertir cada um de vocês. Só até aí. Vocês estão vendo, irmão, a preocupação? Qual que é a preocupação do apóstolo Paulo, irmão? É que aquela raiz que estava começando a brotar, é que ela não se perdesse, irmão, para que a árvore não deixasse de dar o fruto que ela deveria dar. E aí eu quero encerrar aqui com uma ilustração, irmão. A ilustração da escada rolante. Irmãos, imagine que você está no shopping. Imagine que você está no shopping. Vamos imaginar o shopping da nossa cidade. Que você tem o piso, piso, piso. E o que te leva ao piso é a escada rolante. O que é a escada rolante, irmão? A escada rolante é a ação de Deus na sua vida. Por quê? Você não precisa fazer nada para Deus. Já disse isso para vocês. Quem faz é Ele. Você só tem que estar disposto para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque muitas pessoas, já ensinei isso aqui, lê a Bíblia procurando saber o que ela tem que fazer para agradar a Deus, mas não é isso que ela tem que procurar na Bíblia. Ela tem que ler a Bíblia entendendo o que Deus já fez por ela. E aí quando ela entende o que Deus já fez por ela, fica mais fácil. Como é que você acha que o marido, depois que ele faz um monte de cagada, ele volta para a esposa? Porque ele começa a olhar e fala, aonde que eu vou arrumar uma mulher que faz isso para mim? Onde é que eu vou arrumar uma mulher que cuida de mim desse jeito? Ele começa a olhar para a esposa dele e ele fala, olha quanto valor essa mulher tem. E aí ele vê as besteiras que ele fez, e aí ele conserta a sua vida para viver com ela. E assim somos nós diante do Espírito Santo. O Espírito Santo, nós olhamos para ele e nós vemos, nosso Deus, quanta coisa ruim eu faço, como ruim eu sou, e como eu preciso de Deus, e como eu quero Deus, e como eu vou entregar minha vida para Deus. É mais ou menos isso que acontece conosco. Quando nós lemos a Bíblia e entendemos que não é eu que tenho que fazer para Deus, mas é o que Deus já fez por mim. E aí, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, cada vida espiritual existe um nível em que Deus quer te colocar. Só que, irmãos, só vai te colocar lá se você subir na escada rolante. Qual que é a sua obrigação, irmão? Subir na escada rolante. Nunca saia dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai chegar uma hora na sua vida, ou que o sofrimento vai te parar, ou que a bênção vai te parar. Por quê? Porque a bênção te traz a uma zona de conforto. E o sofrimento paralisa. Então muitas pessoas, elas estão subindo a escada, elas estão subindo, aí ela chega. Aí quando ela chega naquele piso, é o piso em que Deus está te preparando.
Aí a pessoa não aguenta a preparação de Deus. Mas por que Deus está te preparando? Porque Ele vai te levar de novo para a escada e Ele vai te levar num outro nível. E quando eu falo outro nível aqui, irmãos, eu não estou falando mais espiritualmente, não. Eu já estou falando nas coisas materiais que tem nesse mundo. Porque Deus, se Ele quisesse só te salvar, no dia que você aceitou Jesus, você morria. E aí não dava tempo de você pecar, você ia direto para o céu. Mas Deus não está interessado, irmão, só na sua salvação. A sua salvação é o principal, mas Deus quer te dar mais coisa. Deus quer te dar uma família abençoada. Deus quer te dar um emprego abençoado. Deus quer te dar, irmão, felicidade. Deus quer te dar comunhão com a igreja. Deus quer fazer que você tenha sonhos e que você realize seus sonhos. Se Deus quisesse só a sua salvação, no dia que você se converteu, você morria. Mas Deus, Ele quer te levar a níveis maiores. Mas qual é o problema das pessoas? A bênção mantém ela no piso que ela está. Ela não vai para outro lance da escada rolante. Porque aqui em Volta Redonda, para quem está vendo na internet, você tem que dar a volta. Você sobe, você dá a volta para subir de novo. Só que você que tem que dar o passo de entrar na escada rolante. O resto, irmão, é Deus que faz. Só que nós temos que nos mantermos nessa escada rolante. Amém? Eu vou encerrar a palavra, irmão, dizendo isso. Deus quer te levar num outro nível. Por exemplo, nós temos aqui a Regina, meu pai, o Antônio, pessoas que já estão numa idade um pouco mais avançada. Deus, Ele quer realizar os desejos de vocês também. Deus, Ele quer realizar os sonhos de vocês. Não existe essa história, eu estou velho. Não, irmão. Sonhe. Sonhe com Deus. Coloque para Deus projetos. É claro que você não vai colocar assim, eu quero ser um astronauta. Estou com 60 anos, quero virar um astronauta. Pô, pelo amor de Deus. Pode ser que Deus Ele abençoe, mas estou falando, sabe, irmãos, tem desejo no seu coração, não sei qual o desejo do seu coração, eu não sei o que Deus quer fazer com você, mas sabe, não coloque a sua idade como limitação. Porque a escada rolante continua, irmão. E o topo da eternidade é a eternidade, o topo é o céu. O último nível que Deus vai levar para você é um nível que não tem como ser melhor, que é o nível de morar junto com Ele. Não existe nível maior do que morar junto com Ele. Mas Ele quer te levar, irmão, cada dia a níveis maiores. Então sonhe, coloque para Deus o seu desejo. Fale com Deus, ore a Deus. E eu tenho certeza que Ele vai operar no meio de vocês. Amém? Vamos louvar o Senhor.